onde tudo começou. Começou em Itabaiana, uma cidade do interior da Paraíba, onde o cinema chegava justamente conduzido, posso dizer assim, pelo trem. O último trem, o trem da tarde, o trem que se chamava até Bacurau na época, né? Ao cair da tarde, quando chegava o trem, né? Vinha trazendo um filme. Uma cidade que não tinha cinema a semana inteira, mas um determinado dia começava um filme, passava 2, 3 dias e tal. De forma que toda vez que eu vejo esse filme menor da história do cinema, a chegada do trem na estação dos Irmãos Lumière, parece que eu estou vendo Itabaiana, na estação de Itabaiana, e a gente ia à estação para esperar o filme chegar. Chegado o filme, o proprietário do único cinema da cidade, o Cine Teatro, teatro inclusive escrito com TH, né? Cine Teatro Ideal, soltava uma sirene. Então toda a cidade ouvia, hoje chegou um filme, vamos ao cinema. Então eu ligo muito esse início ao início do próprio cinema. O cinema chegando, a chegada do trem na estação, o filme inaugural do cinema, ele está ligado à minha cidade. Então, o meu pai, daí o primeiro cinéfilo que eu conheci, não era um espectador, um espectador comum, normal. O meu pai, ele era um homem que lia tudo, apesar de viver no interior, na cidade do interior, escrevia nos jornais, tinha uma ampla visão do mundo, posso dizer, entendeu? Ele era ligado. Então, ele levava a família, pelo menos uma vez por semana, a gente ia ao cinema. E ia já de cabeça feita, porque, olha, presta atenção isso, presta atenção aquilo. Ele era, na verdade, um cinéfilo, o primeiro que eu conheci. De forma, e o filme ainda chegava pela Great Western, Railway. Era uma coisa assim como faz um faroeste, né? Chegada do trem na estação com uma companhia inglesa. Era chique, né? Embora a cidade fosse uma pequena cidade do interior da Paraíba. De forma que isso pesou na minha formação, no entendimento do mundo. E dentro desse entendimento estava o cinema. De maneiras que quando eu fui para a faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu já estava mordido pela mosca do cinema. Já queria fazer cinema, porque eu havia visto um filme do Robert Flaherty, O Homem de Arã. E O Homem de Arã me trouxe uma novidade. Nós consumíamos até aí o filme de ficção. De repente eu vi um documentário de longa-metragem, tão empolgante como qualquer outro filme de ficção, entendeu? Aquele mar bravio batendo contra aqueles rochedos, né, dramatizado, com aquelas mulheres vestidas de preto esperando os maridos que estavam em busca da pesca do tubarão, né? Pesca da qual eles viviam, em função inteiramente desse. Eu achei aquilo uma coisa notável, foi uma espécie, para mim, de revelação. E eu acho que ali eu me destinei pelo cinema, e pelo cinema documentário. Então, essa primeira fase é muito marcada pela minha vivência. Eu vivi no Nordeste até os 22 anos de idade e tal, depois... Mas isso ficou quase como um DNA, entendeu? Especialmente porque quando eu me volto, quando eu trabalho um pouco a memória, eu vejo a casa do meu avô, que era frequentada, ele tinha uma grande oficina, porque era um artesão do couro. Então, ele era uma casa muito frequentada, especialmente por vaqueiros. Aqueles homens vestidos dos pés à cabeça, aquela roupa de couro, gibões, né? Que ele era uma espécie de alfaiate de vaqueiro. Né? Tudo, a sela, tudo. Né? Então, aquelas pessoas transitando na casa, de espora, aquelas esporas timitando, a gente ouviu o som da espora deles, verdadeiros, como se fossem guerreiros da Idade Média, com aqueles... Aqui mesmo, tem aqui junto, você vê, o sujeito que usa um capacete, praticamente um capacete para entrar na caatinga, né? Para entrar para lidar com o gado, né? Então, isso me marcou demais. A casa do meu avô, né, era um lugar onde eu ia, ainda muito garoto, assim, meus 7, 8 anos de idade. Isso era o Nordeste, porque a minha cidade era um centro boiadeiro importante, porque era um fim do entroncamento
ferroviário onde o gado descia do sertão para embarcar aí, entendeu? Inclusive, essa cidade foi muito marcada por essa atividade agropecuária, né? Era uma cidade que lembrava um pouco o faroeste, uma zona de mulheres assim, regurgitando de gente, pastorio, né? As mulheres fazendo, às vezes, desse folguedo popular, o pastoril, né? Música e tudo mais. E gente que frequentava porque vinha para a Feira do Gado. Então, isso era uma marca inarredável. Então, toda essa minha primeira etapa é marcada por esse tipo de lembrança, uma lembrança muito forte, né? De forma que, um dia folheando a Bíblia, que eu nunca tive tempo de ler realmente a Bíblia, né? Vi uma frase no Evangelho de São João: o que é da terra e fala da terra. Então, a minha primeira pegada, digamos assim, foi falar da terra. Então, disso aí nasceu uma série de filmes, de curta-metragem, culminando num longa-metragem, que foi, inclusive, interditado durante 9 anos na censura, O País de São Saruê, né? E exatamente essa coisa teve esse desdobramento e, até hoje, eu ainda pago um certo preço por essa marca, por essa coisa, porque mesmo vindo para Brasília, né, morei anos a fio no Rio de Janeiro, etc., mas essa marca ficou como realmente um sinete, né? O que é da terra e fala da terra. O contato com a cidade foi bastante, eu digo, com a grande cidade, né? Rio de Janeiro, Brasília. Isso impôs uma adaptação, entendeu? Então, a transposição dessa temática rural, que me marcou bastante, deve muito a experiências que eu tive na grande cidade, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, eu fui assistente do Arnaldo Jabbour, trabalhei com o Arnaldo Jabbour, em 2 filmes, o Rio Capital do Cinema e No Opinião Pública, o longa-metragem, o primeiro que o Jabbour faria. E isso me foi muito útil em perceber a cidade, a favela, todo esse complexo, a beleza do Rio também, né? E essa urbanidade. Isso se contrapôs a essa coisa mais marcante que era o meio rural nos meus filmes, entendeu? Então, isso foi reforçado. Portanto, essa experiência, trabalhando nos anos 60 no Rio de Janeiro, foi, assim, confrontada e complementada quando eu vim viver em Brasília a partir dos anos 70, né? Então, aqui eu descobri, primeiro, o vínculo fortíssimo que Brasília tem com o resto do país. É como se ela fosse um lugar de privilegiado, onde você pode panoramizar o país com toda a sua problemática, entendeu? E eu já trazia esse background nordestino. Então, eu vi Brasília como o reflexo do restante do país, né? Por sorte minha, descobri uma coisa importantíssima na história de Brasília, que jamais tinha sido levantada, que foi uma chacina de trabalhadores durante a construção de Brasília, entendeu? Então, isso me remeteu a uma espécie de substituição de todo aquele imaginário, de todas aquelas figuras emblemáticas do Nordeste, né? Aqueles anti-heróis, posso dizer, que foram chacinados aqui em Brasília durante a Construção Civil. Então, entre outros filmes que fiz, existe uma que eu chamo de uma trilogia, começando com Conterrâneos Velhos de Guerra, que dá conta dessa epopeia, né? Desses nordestinos que vieram para o Eldorado de Juscelino Kubitschek, né? Essa coisa, a grande epopeia que, na verdade, foi uma epopeia não da classe média, vamos dizer, do desenvolvimentismo, mas no plano do popular foi devido a esses contingentes de trabalhadores nordestinos que para cá vieram e ergueram a cidade, ou pelo menos deram a sua contribuição enorme à construção de Brasília. Então, a partir do Conterrâneos Velhos de Guerra, eu elegi Brasília como uma espécie de foco do meu trabalho. E, no processo, trabalhando na Universidade de Brasília como professor,
descobri logo nos primeiros dias ou meses, né, o que tinha acontecido durante a repressão da ditadura militar com relação à própria universidade. Quer dizer, um lugar sagrado, lugar do saber, do conhecimento, espiritualizado por essa aura, né, com Darcy Ribeiro, com Anísio Teixeira, criando uma universidade inovadora, posso dizer até revolucionária, não no sentido marxista, no sentido esquerdista, mas que transpôs para a Universidade de Brasília a Revolução Americana, pelo contrário. A Revolução Americana no ensino, o pragmatismo americano no ensino, através da experiência de Anísio Teixeira, que transmitiu e encontrou em Darcy Ribeiro o seu parceiro ideal para realizar isso. Então, quando ela foi agredida, eu não estava em Brasília. Eu trabalhava no Rio, em 68, no Diário de Notícias, como repórter, e cobri a passeata dos 100 mil, cobri várias entrevistas posso dizer, comícios, onde o Vladimir Palmeira, o Franklin Martins, o próprio Zé Disseu, né, eram líderes nessa hora, né, e isso me deu a ideia da transformação e daquela passagem da reação da sociedade civil com relação à ditadura. Mas não sabia nada de Brasília. Em 69, vim para Brasília com o meu filme A Bolandeira, para o Festival de Brasília, e aqui recebi um convite quase que eu não podia me negar, de Fernando Duarte, para trabalhar na universidade, fazer aqui um centro do cinema documentário junto à universidade. E aí descobri, vamos dizer, o drama que a universidade tinha vivido, quase uma tragédia, porque o Exército entrou em 68, atirando nos estudantes, teve uma vítima quase fatal, um sujeito foi atirado na cabeça, sobreviveu milagrosamente, o Valdemar Alves, né? Então eu descobri ali um filme o mais dramático talvez que eu tenha feito, né? E, para sorte minha, meses depois, os alunos do curso de cinema praticamente me presentearam, o que eu chamo uma dádiva, um pequeno filme de 3 minutos, um 16mm, que me valeu assim extraordinariamente na armação da narrativa desse filme, chamado Barra 68, Sem Perder a Ternura, entendeu? Ele funcionou praticamente como uma célula-tronco em 16mm, uma célula-tronco em cinema, e que eu introduzi, reguei praticamente o filme com aquelas imagens que são contundentes dessa invasão, dessa agressão brutal que a universidade tinha sofrido. Então, isso foi o segundo momento do que resultou ao final, porque você não diz, eu vou fazer uma trilogia, você vai no percurso ou no processo do seu trabalho e descobre as suas possibilidades, as suas condições na própria prática do cinema, né? Então, depois, eu tive a sorte de filmar, na década de 80, o fatídico show do Renato Russo no Mané Garrincha. Eu já estava despertado para o rock, as bandas de rock de Brasília, porque eu pedia aos alunos, como matéria do curso de documentário, da disciplina de documentário, que eles me trouxessem roteiros sobre o que estava acontecendo na cidade. Fosse no esporte, no trânsito, na área cultural, na área científica, ou na política, etc. E isso foi uma pauta que eu passei para os alunos e eles me traziam roteiros e tinha em Brasília 200 bandas, né? Isso me remeteu ao rock. E, para sorte minha, filmei. Foi um núcleo também, foi uma espécie também de ponto de partida ter filmado, e filmei tudo no estádio Mané Garrincha, até mesmo a enfermaria, onde eles estavam recebendo as pessoas que caíam das arquibancadas, fugindo da repressão também, que estava nesse momento ainda existia, né? E que eu pude utilizar no Rock Brasília. Então, olhando agora em perspectiva, você vê tranquilamente, o que eu chamo uma cine-trilogia sobre Brasília. Por quê? Porque esses filmes se debruçam sobre esse fenômeno extraordinário do ponto de vista histórico, social, político e cultural de Brasília. Então, o meu cinema, a partir dessa transferência para Brasília, está marcado
pela própria vivência da cidade. E foi isso que aconteceu. Eu sempre procuro não ser rígido na minha proposta na concepção de um filme. Eu sempre tento deixar uma janela, uma porta escancarada para que a realidade bafeje o filme, né? Possa, vamos dizer assim, arejá-lo, né? Com as ideias que vêm de uma entrevista, de alguma coisa que você filmou, até algo que está na paisagem, seja ela urbana, seja ela uma paisagem natural. Eu nunca me restringo, nunca vou ao set, que não é, na verdade, não é set é uma coisa pertencente à ficção, mas eu nunca saio para filmar com uma ideia pré-estabelecida. Então, isso me reserva uma possibilidade de deixar a coisa ser mais natural, né, abrir, não ter o preconceito, nunca, né? Então, como, por exemplo, no Barra 68, que é exemplar nesse ponto, as coisas me remetiam a outras. Uma entrevista podia ser, vamos dizer assim, contraditada até, né? E eu descobri o seguinte: como tinha uma quadra de basquete com essas pessoas todas aí, eu procurei formar uma espécie de arquivo, um fichário. Que pessoas eram essas? Entendeu? E aí levei essas pessoas já 20 e tantos anos depois, já com suas vidas transformadas. Eles eram, naquela época, de 68, eram apenas estudantes, romanticamente tocados pela ideia de transformação, davam a sua própria vida pela transformação do país, pela liberação do país, daquela situação que estava vivendo de repressão, ditadura militar, etc. 23 anos depois, eu os encontro com a vida organizada, pais de família, com emprego, completamente diferente, alguns deles. Então, eu os convoquei, pedi, e eles se orgulhavam de ter participado desse lance. Então, eu levei-os a alguns locais da universidade, à própria quadra de basquete, ao ICC, popularmente chamado de Minhocão, aos barracões que foram abrigos para os estudantes naquela época, né? A chamada OCAS, né? Denominação que acho que foi o Darcy que deu, para verdadeiros barracões enormes, onde os estudantes eram abrigados, moravam aí, abrigados aí, aqueles que não tinham famílias em Brasília, por exemplo, né? Então, eu restaurei o centro histórico, digamos assim, da própria universidade, o epicentro onde as coisas tinham acontecido. Então, levava o camarada para ser entrevistado no lugar onde ele havia sido detido pela polícia, pelo exército, etc. Esse foi o método do começo ao fim. E tive a sorte de fazer longa entrevista, uma entrevista que durou o dia inteiro, onde Darcy Ribeiro praticamente contou a vida dele, quase toda, né? E o grande lance da vida dele, de reencontrar, como ele chamou, o maior encontro da vida dele, o encontro assim providencial da vida dele, tinha sido com Anísio Teixeira. E disso resultou a ideia, né, da constituição do grande projeto da Universidade de Brasília. E Darcy conta isso de uma forma, assim, posso dizer, não só minuciosa, mas com todos os lances os mais dramáticos, né? Como ele formou, como ele lutou para que isso não fosse uma coisa que o próprio Juscelino não gostaria de ter, né? Não queriam aqui, inclusive ele alude exatamente o Israel Pinheiro não queria aqui nem trabalhadores, né, operários fazendo greve, nem estudantes fazendo baderna, né? E isso me favoreceu muito porque emprestou ao filme uma dramaticidade que ele não teria se não fosse essas figuras. Esse foi o método. E em busca das pessoas que tinham vivido aquele momento, né, e procurar o fio da meada, o fio da narrativa.